Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como a grana circulava na época da mineração no Brasil colonial. E já adianto, a história é bem mais complexa do que parece. A gente costuma pensar em Minas Gerais, mas a corrida do ouro se espalhou por uma área gigante, que ia da Serra da Mantiqueira até o Mato Grosso, passando por Goiás. Era um verdadeiro formigueiro de gente. O problema é que esse ciclo era muito instável. Algumas regiões explodiam em produção e logo depois entravam em um declínio super rápido. Imagine só. Uma cidade brotava do nada e, alguns anos depois, virava uma cidade fantasma. Isso acontecia porque o ouro mais fácil de achar, o de aluvião, que ficava nos rios, também era o que acabava mais rápido. Então, ironicamente, as áreas que ficavam mais ricas eram as que tinham a vida útil mais curta. Definir uma renda média para essa galera toda é quase impossível. Tinha gente fazendo fortuna da noite para o dia, enquanto a maioria vivia com muito pouco. Era uma economia de picos de riqueza e quedas brutais. A exportação de ouro foi crescendo sem parar na primeira metade do século XVIII. O auge mesmo foi ali por volta de 1760. Quando o Brasil mandava para fora o equivalente a 2,5 milhões de libras em ouro por ano, uma fortuna, mas a partir daí, a queda foi vertiginosa. Em 20 anos, esse valor já tinha caído para menos da metade. Mesmo no pico da prosperidade, a renda média da economia do ouro era menor do que a da economia do açúcar, que veio antes. Mas tinha uma grande diferença. O mercado interno da mineração era muito mais forte. Por quê? Porque a renda era menos concentrada. Tinha muito mais gente livre circulando com algum dinheiro no bolso em comparação com os engenhos de açúcar, onde a riqueza ficava na mão de pouquíssimos senhores. Essa galera toda, concentrada em cidades e vilas, precisava comprar coisas, comida, roupa, ferramentas. E como ficava tudo longe do litoral, os produtos importados chegavam caríssimos. Era o cenário perfeito para o desenvolvimento de uma produção local, certo? Só que não foi bem isso que aconteceu. No começo, todo mundo estava tão focado em achar ouro que não sobrava tempo nem gente para mais nada. O mais curioso é que, mesmo depois que as cidades se estabeleceram, as manufaturas mais simples, como tecidos ou ferramentas básicas, simplesmente não surgiram. Muita gente culpa a coroa portuguesa, que proibia as manufaturas na colônia. Mas a verdade é que, mesmo antes das proibições oficiais, essa produção já era quase inexistente. O principal motivo parece ter sido a falta de conhecimento técnico. Os imigrantes que vinham de Portugal não eram artesãos ou operários qualificados. Eram aventureiros em busca de ouro. Agora, vamos atravessar o Atlântico para entender o papel de Portugal nessa história. No finalzinho do século XVII, Portugal estava até tentando criar suas próprias fábricas. Estava dando certo devagar, mas estava. Aí, em 1703, eles assinaram um acordo com a Inglaterra que mudou tudo. O famoso Tratado de Methuen. Basicamente, Portugal facilitou a entrada de tecidos ingleses e, em troca, a Inglaterra facilitou a venda dos vinhos portugueses. Esse tratado só foi possível porque, na mesma época, o ouro do Brasil começou a chegar em Portugal em quantidades absurdas. Com tanto ouro entrando, Portugal podia simplesmente comprar tudo o que precisava da Inglaterra. O esforço para criar uma indústria portuguesa foi por água abaixo. O ouro que saiu do Brasil, que poderia ter impulsionado a colônia, acabou, na verdade, travando o desenvolvimento da própria metrópole. Se Portugal tivesse desenvolvido suas fábricas, talvez esse conhecimento técnico tivesse chegado ao Brasil, como aconteceu em outras colônias. Mas não, Portugal se tornou cada vez mais dependente da Inglaterra. E qual foi o impacto de todo esse ouro brasileiro na Europa? Quem mais se beneficiou, sem dúvida, foi a Inglaterra. Eles já tinham uma agricultura forte, um governo estável e uma estratégia clara para impulsionar a indústria. O ouro brasileiro que chegava via Portugal permitiu que os ingleses financiassem suas importações, fortalecessem seus bancos e investissem pesado nas fábricas. Esse fluxo de riqueza ajudou a transferir o centro financeiro da Europa de Amsterdã para Londres. No final do século XVIII, a Inglaterra estava prontinha para liderar a Revolução Industrial. Então, o ouro, extraído com tanto suor e exploração no interior do Brasil, não só moldou a nossa história, como também foi uma peça-chave na transformação da economia mundial e na ascensão do Império Britânico. Uma história complexa, cheia de ironias, que mostra como tudo está conectado. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado de mergulhar nesse capítulo tão importante da nossa história. Se curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!